Olá, integrantes, seja bem-vindo ao módulo 2 aí do curso da Ponto Seguro. Sou Célio Soledade, o seu instrutor de treinamento, e vamos ver no vídeo aula desse módulo os meios de acesso a máquinas e equipamento. São considerados meios de acesso os elevadores, as passarelas, as plataformas ou rampas ou escadas. Todas as máquinas, implementos e equipamentos devem possuir permanentemente acessos seguros e fixos em todos os pontos de operação, abastecimento, inserção de matérias-primas, retirada de produtos trabalhados, preparação, manutenção e de intervenção constante. Quando houver impossibilidade técnica de instalação de meios de acesso, no quais a presença do trabalhador seja indispensável para a realização de atividades como manutenção e ou inspeção e que não seja acessível desde o solo, deve ser providenciados meios de apoio como corrimão ou manípulos, barras, apoio para os pés ou degraus com superfície antiderrapante. Os meios de apoio irão garantir que o operador mantenha 3 pontos de apoio durante o tempo em que durar o acesso, garantindo sua segurança. Para os postos de trabalho ou locais em que haja acesso de trabalhadores acima do nível do solo, seja para o comando ou outras intervenções tais como abastecimento, operação e manutenção, os meios de acesso devem ser fornecidos quando a altura do piso ou do solo do posto de operação das máquinas for superior a 55 centímetros. Nas máquinas autopropelidas, quando a altura do piso ou o solo do posto de operação for superior a 60 centímetros e nas colhedeiras de arroz com esteiras e naquelas que possuam sistema de nivelamento quanto à altura do piso ou do solo do posto de operação for superior a 70 centímetros. Ilustração do meio de acesso. Atenção! Os postos de trabalho ou locais em que haja acesso de trabalhadores acima do nível do solo devem dispor de plataformas seguras e estáveis. Não havendo possibilidade técnica para implantação de plataformas fixas e estáveis, é possível utilizar plataformas móveis desde que possua dispositivos que não permitam a movimentação ou o tombamento da plataforma. Nos acessos às máquinas, com exceção daquelas que possuem escadas tipo marinheiro ou elevadores, é necessária a presença de dispositivos de proteção contra a queda com as seguintes especificações: dimensionamento, resistência e fixação segura, sendo capaz de suportar o esforço requerido, serem compostos de material resistente à corrosão e às intempéries, terem a barra superior de 1,10 m a 1,20 m de altura em relação ao piso e ao longo da extensão dos dois lados. A barra superior não deverá possuir superfície plana para evitar a colocação de materiais e objetos. Conter rodapé com no mínimo 20 cm de altura e a barra intermediária de 70 cm de altura com relação ao piso, localizada entre o rodapé e a barra superior. Para os acessos em que haja risco de queda de materiais e de objetos, deve ser instalado proteções fixas entre o rodapé e o travessão superior do guarda-corpo, visando a impedir que a queda desses materiais causem lesões aos trabalhadores. Exemplo da informação prestada. Recomenda-se que os meios de acesso, seja eles passarelas, plataforma, rampa, escadas, ofereçam condições seguras, tanto na circulação quanto no manuseio e na movimentação, devendo ainda serem dimensionados e construídos de materiais resistentes fixados de modo a suportar toda a movimentação e carga requerida, possuírem degrau e pisos com característica antiderrapante, estar sempre desobstruídos, serem instalados em locais que possam prevenir risco de queda, escorregamento, tropeçamento e demanda excessiva de esforço físico dos trabalhadores.
Barras transversais devem ser instaladas de maneira segura em rampas que apresentem inclinação entre 10 e 20 graus em relação aos planos horizontais. Não é permitida a construção e a instalação de rampa em locais que apresentem inclinação acima de 20 graus. As plataformas, rampas, passarela de acesso às máquinas devem possuir largura mínima de 60 cm, dispor de meio de drenagem caso seja necessário e ter os vãos de acesso livre de rodapés. Para as máquinas estacionárias com acesso por meio de escada de degraus que possuem espelho, exigem-se largura mínima de 60 cm, profundidade mínima dos 40 graus, dos degraus de 20 cm, degrau sem saliência, nivelado e com lances uniformes e altura entre os degraus de 20 a 25 cm. Para as máquinas estacionárias com acessos por meio de escada de degraus que não possuam espelho, recomenda-se largura mínima de 60 cm, profundidade mínima dos degraus de 20 cm, degrau sem saliência, nivelados e com lances uniformes, altura entre os degraus de 20 a 25 cm, plataforma de descanso com 60 cm de largura e 80 cm de comprimento a cada intervalo de 3 metros de altura, e projeção mínima de um degrau sobre o outro de 1 cm. Os acessos em máquinas estacionárias por meio de escada tipo marinheiro devem: escada marinheiro ser dimensionado, construído e fixado de forma segura, sendo capaz de suportar as cargas requeridas, caso estejam expostos a agentes corrosivos ou instalado em ambiente externo, deve ser constituído ou revestido de material resistente a corrosões e intempéries. Caso a altura ultrapasse a 3, ou 3,5 metros, deve ser instalada gaiola de proteção a partir de 2 metros acima do piso, ultrapassando o piso superior ou a plataforma de descanso em no mínimo 1,10 m a 1,20 m. Respeitar a continuação dos montantes do corrimão da escada, ultrapassando o piso superior ou a plataforma de descanso em no mínimo 1,10 m a 1,20 m. Possui largura de 40 a 60 cm, altura máxima de 10 metros, caso seja o único lance. Dispor de altura máxima de 6 metros entre duas plataformas de descanso, caso esteja de múltiplos lances. Dispor de espaçamento entre as barras de no mínimo 25 cm e no máximo 30 cm. A primeira barra não pode possuir altura superior a 55 cm entre o piso da edificação ou da máquina, serem fixados no mínimo a 15 cm de distância da estrutura de fixação. Possuir barras horizontais com espessura de 25 a 38 mm. Possuir ranhuras ou formato na parte de superfície das barras horizontais para evitar escorregões e deslizamentos. As gaiolas de proteções devem ter diâmetro entre 65 e 80 cm. Espaçamento máximo entre as barras verticais de 30 cm entre si. Distância máxima de 1,5 m entre os arcos e espaço dos vãos entre os arcos de no máximo 30 cm. Atenção! Além do disposto nesse material, devem ser rigorosamente observadas as disposições expressas no anexo 3 da norma regulamentadora NR 31, que tratam das dimensões dos meios de acesso. As máquinas autopropelidas devem contar com meio de acesso que tenha as seguintes características: serem dimensionadas, construídas e fixadas de forma segura, capazes de suportar as cargas requeridas. Caso estejam expostos a agentes corrosivos ou instalados em ambiente externo, deve ser constituído ou revestido de materiais resistentes à corrosão e às intempéries. Possui barra superior com superfície não plana, para evitar a colocação de objetos sobre ela. Atenção! Para as máquinas autopropelidas ou dispositivos de direção não
pode ser considerado ponto de apoio para acesso à cabine da máquina. Pneu, rodas, cubos e paralamas comuns não podem ser considerados como degrau para acesso à cabine ou a outro ponto de trabalho. Para as máquinas de esteira, a superfície de apoio das esteiras e as sapatas poderão ser usadas como degrau para acesso, desde que projetada adequadamente para essa finalidade, garantindo 3 pontos de apoio e contato ao operador durante todo o tempo de acesso. Já as máquinas autopropelidas que ofereçam risco de queda do trabalhador no momento da utilização do meio de acesso devem dispor de manípulos ou corrimão, com as seguintes recomendações. O operador deve manter sempre contato com 3 pontos de apoio. Parte inferior do manípulo ou corrimão, a altura de pelo menos 1,60 m de altura da superfície do solo. Espaço livre entre o manípulo e o corrimão de 5 cm para o acesso da mão do operador. Comprimento mínimo do manípulo de 15 cm e a extensão do manípulo e o corrimão no último degrau superior com altura entre 75 cm e 1,10 m de altura. Precaução: para evitar acidentes com prensagem de membros, os pontos de apoio para as mãos devem ficar a uma distância mínima de 30 cm dos elementos de articulação da máquina. Os degraus da escada de acesso às máquinas autopropelidas devem ter as seguintes características: superfície antiderrapante, batentes verticais nos 2 lados, projeções para evitar o acúmulo de sujidades ou água nas condições normais de trabalho. A altura do primeiro degrau deve ser alcançada mesmo com o uso de pneus maiores da máquina. Espaço livre adequado e seguro. A altura do primeiro degrau com 70 cm em relação ao solo para colhedora de arroz ou equiparadas. Altura do primeiro degrau de 60 cm em relação ao solo para as máquinas autopropelidas da indústria da construção aplicadas à área agroflorestal e o primeiro degrau em articulação na conexão com o segundo. Atenção! Nos meios de acessos móveis ou articulados não pode existir o risco de esmagamento, corte ou movimento incontrolável. As máquinas autopropelidas e os implementos devem dispor de plataforma de operação que sejam planas, fixadas e niveladas de forma segura, estejam resistentes de forma a suportar a carga requerida, possuam superfície antiderrapante, tenha meios de drenagem caso necessário, sejam contínuas quando possível e não possua rodapé no vão de entrada da plataforma. Conhecer a operação e a manutenção de máquinas e implementos. Somente trabalhadores qualificados ou capacitados estão aptos a fazer manutenção ou ajuste sempre com a máquina parada e seguindo as orientações contidas nos manuais de instrução de operação e manutenção dos fabricantes. Os manuais de máquinas e implementos em geral devem possuir linguagem adequada, português, Brasil, serem legíveis, serem acompanhados de imagem e ilustrações explicativas, possuir linguagem de fácil entendimento, clara e objetiva, ter aviso ou sinais referentes à segurança em destaque e permanecer nos locais de fácil acesso a todos os usuários. Para as máquinas e os implementos fabricados no Brasil, os manuais devem ter no mínimo endereço do fabricante, razão social e CNPJ quando houver, modelo e tipo de máquina ou implemento, ano de fabricação, número de identificação ou de série, a descrição detalhada da máquina ou implemento e seus respectivos acessórios, diagrama dos circuitos elétricos com ênfase nas funções de segurança, principalmente para máquinas estacionárias, definição clara da utilização prevista para a máquina e o equipamento, risco que os usuários poderão estar expostos,
medidas de segurança existentes que deverão ser adotadas, especificação clara das limitações técnicas, riscos adicionais que poderão ser gerados com possíveis adulterações ou retirada de dispositivo de proteção de segurança, risco que pode ser gerado para o caso de utilização diferente daquele previsto no manual, procedimentos para operação de máquina de forma segura, periodicidade e procedimento para a realização de inspeções e manutenções e procedimentos básicos que devem ser adotados em caso de emergência. É proibida a execução de abastecimento, lubrificação e limpeza com máquinas e implementos em funcionamento, com exceção para situações em que somente possa ser realizado com a máquina em movimento. Para esse tipo de atividade, é necessário adotar medidas especiais de treinamento, sinalização e proteção contra acidentes de trabalho, executadas somente com o uso de dispositivos de comando de ação continuada e baixa velocidade, ou por dispositivo de comando por movimento limitado, passo a passo. Atenção! As proteções fixas retiradas para realizar manutenções devem ser prontamente reinstaladas após a finalização dos serviços. Sempre que houver necessidade de substituição de barreiras, essa atividade deve seguir rigorosamente as orientações contidas nos respectivos manuais de operação. Para as atividades de desmontagem e montagem de pneumático das rodas, nos quais haja risco de acidente, é preciso observar as seguintes condições: as recomendações dos fabricantes, a total despressurização, a remoção do núcleo da válvula de calibragem e dispositivo de clausura ou gaiola deve ser usado nos processos de despressurização dos pneus. Entender os transportadores. Os transportes por meio de correias transportadoras devem ser realizados sempre de forma segura. Para isso, deve possuir sistema de frenagem, dispositivo de emergência que possa interromper o seu funcionamento, sinal sonoro audível a todos os trabalhadores envolvidos na atividade, que indique previamente o acionamento, dispositivo de proteção contra a queda de objetos e materiais sobre os trabalhadores que operam ou circulem nas proximidades, dispositivo e passarelas que permitam o acesso seguro quando da realização de manutenção, passarela com dispositivo de proteção contra quedas em toda a sua extensão elevada, onde possa ocorrer a circulação de operadores e manutentores, dispositivo de bloqueio e de travamento a serem utilizados nos procedimentos de manutenção. Atenção! Estão excluídos dessas obrigações o sistema de correia instalado em máquinas autopropelidas, os seus implementos e as estrelas móveis utilizadas em carga e descarga. Considerações finais. O cumprimento das normas regulamentadoras que envolvem as atividades rurais constitui uma importante garantia para que o produtor rural consiga minimizar os acidentes e se adequa às exigências dos órgãos de fiscalização. O cumprimento das regras e das normas assume impacto direto sobre o gerenciamento da rotina e, consequentemente, a gestão e a remuneração do produtor. Conhecer a NR31, em especial o item 31.12, é um dos passos para que o produtor compreenda os riscos envolvidos nas operações de máquinas, equipamentos e implementos, desde a operação diária, passando pelos processos de limpeza, ajuste, manutenções corretivas e preventivas, até uma intervenção mais técnica e detalhada. Esperamos que as informações dessa cartilha, desse conteúdo do curso, possam auxiliar na gestão de operações com máquina, equipamentos e implementos. Desse modo, é possível buscar e viabilizar o uso seguro e a prevenção de acidentes e doenças do trabalho na propriedade, garantindo a segurança e a saúde do trabalhador rural. Referências bibliográficas. Norma regulamentadora, número 31, Ministério do Trabalho e Emprego, disponível no site